acompanhando, e diz assim, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14, nós temos o seguinte. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E vamos orar. Pai amado Deus querido, obrigado pela tua palavra. Pedimos agora que você abençoe nosso tempo junto, que nós possamos aprender contigo da tua palavra. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós lemos aqui um trecho da carta de Paulo à igreja em Éfeso, e era uma carta, obviamente ele não estava lá, se estivesse lá, não estava escrevendo uma carta, mas ele esteve em Éfeso, e a igreja conhecia ele, e ele conhecia a igreja, e Paulo aqui está falando, e no meio aqui da conversa, Paulo está exaltando a importância da igreja, sabe? A gente, nesses dias que nós estamos passando, de isolamento, não tendo culto presencial, fica mais importante ainda a gente manter essas reuniões, né, que nós temos virtuais, que apesar de nós não estarmos juntos fisicamente, geograficamente, nós estamos juntos no mesmo horário, na mesma hora e no mesmo lugar virtual. Né? Podíamos estar nesse momento, nesta hora, podíamos estar assistindo outra coisa, pesquisando outra coisa, lendo outra coisa, mas não. Nós estamos separados e juntos, né? Congregados. A palavra congregar significa juntados. Então nós estamos juntos, congregados, não fisicamente, mas na mesma hora, falando sobre a mesma coisa, ouvindo a mesma palavra e, por que não dizer, comendo do mesmo prato. Tá bom? Então é importante. E o texto fala da importância da igreja, mas também fala da importância da sua existência, fala da sua expansão, e como nós lemos no texto, fala sobre o aperfeiçoamento e a edificação da obra ou da igreja, fala sobre a unidade, da união que deve existir em torno da fé e da doutrina, fala sobre a estabilidade que traz uma robustez e proteção, e tudo isso aqui é falado, e para este fim, que a gente tenha essa unidade, essa semelhança a Cristo, isso tudo vem através da igreja local. Tá? Tudo aqui que nós lemos, que nós falamos, está falando sobre coisas que são proporcionadas pela igreja local. E para este fim, e através de Cristo, Deus então deu para a igreja, tá? Com essa finalidade que nós estamos vendo, menciona no texto 4 posições, 4 cargos, podemos chamar, que são importantes, serás, de agora em diante, você será pescador de homens. Pois bem, naquele momento, foi justamente quando Jesus começou a juntar, a agrupar, congregar a sua igreja. Né? E, então ele chamou ali naquele momento Pedro, Tiago e João, depois chamou Mateus, então ele foi congregando, foi juntando. Não era uma igreja que tinha uma sede, um local. Tá? Foram muitos anos até que igrejas tinham locais fixos para se reunir, devido à perseguição e uma série de coisas, não havia. Isso é uma coisa que não havia na igreja primitiva. Mas foi ali que ele então começou sua primeira igreja, e foi daqueles primeiros integrantes que vieram os apóstolos. Então não havia lugares para ninguém aprender liderança de igreja, liderança espiritual, não tinha seminário, não tinha livro, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, aquela primeira geração de igrejas, elas tiveram esses apóstolos, ministros, que eles tinham, eu vou usar aqui o termo superpoderes, tá? Mas não em termos de super-herói, mas superpoderes no sentido que eles tinham superpoderes espirituais, todos os apóstolos tinham poderes
de fazer sinais e maravilhas, de curas e assim por diante. Todos eles tinham também, e é importante notar, eles tinham autoridade sobre igrejas locais onde eles não eram membros. Tá? Eu sou pastor, Paulo foi pastor em várias igrejas. Tá? Eu só fui pastor na Igreja Batista Metropolitana e, ao mesmo tempo, a Igreja Batista Somos Onipotente, tá? Mas eu sou pastor dessas igrejas, e eu estou nessas igrejas. Paulo foi pastor de várias igrejas, mas ele tinha autoridade, Pedro também, e outros apóstolos, eles tinham autoridade sobre outras igrejas, no sentido que eles eram apóstolos, então eles tinham uma certa autoridade, tá? Mas era só para apóstolo. Hoje as igrejas, já que não é nada novo, igrejas existem aí há mais de 2000 anos, então hoje as igrejas são locais e independentes, tá? E são autônomas e autogovernantes, e não existe uma autoridade além fora da igreja local. Tá? Mas naquela época havia, e nós temos as epístolas que mostram isso, mas isso era para os apóstolos. Isso não é uma desculpa ou motivo, justificação para ter denominação, ter igrejas que são pertencentes ou que respondem a uma matriz, ou respondem a um papa que seja de qualquer dominação, um líder maior. Não, a autoridade mais alta que há é a igreja local, o pastor é o líder, a autoridade naquela igreja, claro, e o pastor está debaixo da autoridade de Cristo através da palavra. Tá? Então é a palavra que é a autoridade, o pastor é apenas um elo na corrente Cristo, palavra, pastor, igreja. Tá? Mas hoje não estamos falando sobre isso. Mas eles operavam sinais e maravilhas, eles tinham autoridade sobre as igrejas, eles tinham um chamado especial e específico com requerimentos apropriados. Por exemplo, para ser um apóstolo, isso desmancha todos os apóstolos que tem por aí, os pseudo-apóstolos. Todo apóstolo, um dos requisitos é que tinham sinais de fazer milagres, sinais e maravilhas. Né? É muito interessante, nessa época, todo mundo, né, com essa epidemia mundial aí, pandemia, cadê os curadores espirituais? Onde é que estão esse pessoal que cura? Então, né, não é muito bem assim, mas tinha que ser chamado pessoalmente, Cristo aparecer pessoalmente. Tá? Não é um sonho, não é uma vontade, não, é Cristo aparecer e chamar você pessoalmente, e não só isso, mas treinar você pessoalmente. Tá? E não quero entrar em detalhes, mas o apóstolo Paulo foi chamado pessoalmente para o apostolado, e ele foi treinado. Tá? Nós podemos ler em epístolas que Paulo fala que homem nenhum ensinou nada a ele, senão Cristo. Tá? Então, vou deixar isso por aqui para não delongar muito a conversa, mas todos os apóstolos foram chamados e treinados pessoalmente por Cristo. Então, não tem mais apóstolo hoje, tá? Não há mais apóstolo de verdade. Eu sei, tem muita gente chamando de apóstolo. Do mesmo jeito, tem muita gente que se intitula profeta, que é o próximo posição de profeta, que também não existe mais. Mas por que não existe mais profeta? Porque profeta era alguém que vinha trazer a palavra de Deus. Nós já temos a palavra de Deus. Nós já temos ela. Você tem, está segurando na sua mão, uma cópia da palavra de Deus. Então não tem para que mais ter alguém para trazer a palavra de Deus. No Velho Testamento havia, e no Novo Testamento também. É justamente nesse aspecto de trazer a palavra de Deus que nós temos a questão do dom de línguas. Tá? Maiores explicações, eu aconselho você a assistir um estudo que eu dei há uns 2 anos atrás sobre dons espirituais e dons de língua, que detalhe explica. Tá? Vou deixar o link na descrição, tá? Se você quiser assistir depois, eu aconselho você, mas por um momento eu vou deixar esse assunto aqui, para a gente voltar ao tema, mas não há necessidade, inclusive, rapidamente vou falar, 1 Coríntios 13, versículo 8, fala o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. É justamente isso, tá? Havendo profecias serão o quê? Aniquiladas. Quando vai ser aniquilado? Se você ler adiante, fala, quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? A palavra de Deus. A palavra de Deus não estava perfeita quando esse versículo foi escrito, porque esse versículo fazia parte da palavra de Deus, que acabou de ser dada. Tá? Então, a Bíblia como um todo não havia sido dada ainda. Então, naquela época, haviam profetas, havia o dom de línguas, justamente para transferir, para transladar do céu, onde ela sempre existiu, para o homem. Mais uma vez que a Bíblia está completa hoje, Novo e Velho Testamento,
então elas foram aniquiladas, cessaram, desapareceram. Tá? Profecia, apóstolos, dom de línguas, tá? Mas isso, como eu disse, isso é outro assunto, não vamos nos demorar aqui, tá? Então, esses são, dos 4, são 2, esses 2 não existem mais, e os outros que existem ainda são o dom de, a posição de evangelista e a posição de pastores e doutores, tá? Que é uma coisa só, vou explicar. Evangelista literalmente significa aquele que prega ou aquele que leva o evangelho. A saber, o evangelista é um ganhador de almas, a pessoa que leva o evangelho, prega o evangelho. Não é levar, pregar o evangelho atrás de um púlpito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Porque às vezes você ficar atrás de um púlpito, pastor, eu não sou pregador. Não estou falando pregar, trazer mensagem, pregar na frente. Não, não é isso. É você levar o evangelho. É você pregar o evangelho em qualquer lugar, qualquer pessoa. Então, um evangelista é alguém que evangeliza. Daí, nós estamos fazendo uma série como evangelizar. Então, o evangelista, ele evangeliza, ele leva o evangelho. E o outro caso que nós temos é pastores e doutores. Essa palavra pastores e doutores, ela significa literalmente pastores que ensinam, ou pastores didáticos. Então, uma das tarefas e habilidades e dons de um pastor, e sem essa habilidade, esse dom, chame o que você quiser, pode ser uma habilidade, pode ser um dom espiritual, mas sem isso, sem essa habilidade de ensinar, então a pessoa não é pastor. Ou a pessoa tem uma habilidade nata, e não há nada errado com isso, ou quem não tem, Deus dá como um dom espiritual, uma habilidade sobrenatural que não existia anteriormente, mas que foi dada sobrenaturalmente por Deus. Mas, de uma forma ou de outra, todo pastor precisa ensinar, precisa ter habilidade ou dom de ensinar. É parte central do trabalho dele. Tá bom? Então, se a pessoa não sabe ensinar, não tem uma boa didática, então não entra no pastorado. Não entra no pastorado. Porque a Bíblia fala que pastores são ensinadores, são pessoas que ensinam. Tá? A palavra doutores é didática, ela vem de didática. Então, são pastores didáticos, pastores que ensinam. Tá? Então, esse é um dom, uma habilidade que todo mundo deve ter. Então, essas duas posições que nós vimos, ela tem a finalidade de aperfeiçoar, de edificar, de unir, de expandir, de proteger, de fortalecer a igreja, com essas duas posições, evangelistas e pastores que ensinam. Claro que o pastor também deve ser um evangelista, porque a coisa principal que ele deve ensinar é justamente evangelizar. Então, se ele não é um evangelizador, se ele não é um evangelista, como é que ele vai ensinar para as pessoas a ser? Como é que ele vai ensinar? Como é que alguém que não sabe conduzir um carro vai trabalhar numa autoescola? Não tem como. Como é que um engenheiro vai ensinar na faculdade de medicina? Não tem como. Você tem que saber do que você está ensinando, tanto na teoria quanto na prática. Então, todo pastor e doutor, pastor ensinador, ele é também um evangelista. Mas a outra posição é justamente a posição do evangelista. Então, como crente, nós temos 4 posições para a gente se encaixar. Bom, apóstolo e profeta, nós já vimos, não existe mais, não está mais no prato. O que tem é o pastor que ensina ou evangelista. Quem é o evangelista? Evangelista é aquele que leva, evangelista é aquele que cumpre o id. A Bíblia fala, id pregou o evangelho, id em todo mundo. Então, o evangelista é aquele que vai, que obedece o id e leva o evangelho. Tá? E é para esse fim, para a gente poder aperfeiçoar, edificar, unir, tudo isso, tá? A ponta da espada, a ponta da lança é justamente o evangelismo que os evangelistas fazem. Então, você deve ser, eu devo ser, todo crente deve ser um evangelista em alguma capacidade. Tá? Daí a importância de evangelizar, daí a importância do id. Evangelizando que alguém se torna um evangelista. Um evangelista que não evangeliza não é evangelista coisa nenhuma. Nunca foi. Tá? Então é de total importância, crucial importância que a gente entenda isso, que a gente se encaixe dentro de um contexto de sermos evangelistas. Tá? E note no versículo 11, lá em Efésios 4, que fala que Deus deu. E Ele mesmo Deus. É Deus quem deu.
Deu o quê? Os pastores e os evangelistas. Então, quem não está sendo evangelista, você está desobedecendo algo. Você não está sendo algo. Você está se rebeliando contra uma coisa que Deus deu para você fazer. Deus deu para você fazer para a igreja, como um corpo. É uma função. Então, na igreja, que é um corpo, todo mundo tem uma função. Nós temos 4 funções, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores que ensinam. Tá? Então, todo mundo se encaixa. Deus deu esses 4. Como nós vimos, os primeiros 2 estão fora. Se você não é pastor na igreja, então você deve ser um evangelista. Você precisa ser um evangelista. Deus deu você para ser um evangelista. E se você não é um evangelista, então você tem que evangelizar. Como? Indo. Aí que vem o ID. E é por isso que o pastor está aqui. Para quê? Para ensinar. Doutores é aqueles que ensinam, são professores. Tá? São pessoas que ensinam. Então, pastores e doutores é uma função só para ensinar as pessoas para, entre outras coisas, serem evangelistas. Tá? Então, como um pastor que ensina, ou como um pastor didático, nós estamos aqui vendo hoje um pouco mais sobre como ser evangelista, como evangelizar, tá bom? Que é muito importante. E como nós falamos sobre o ID, eu quero hoje falar sobre o ID e o evangelista. Tá? O comando ID e o nosso papel como evangelista. Todo mundo deve ser evangelista de em alguma capacidade. Talvez você está me ouvindo hoje, você nunca saiba evangelizar. Está na hora. Tá? Eu não sei. Aprenda. A gente aprende tanta coisa na vida. Aprende a dirigir, aprende a cozinhar, uns mais do que outros. Nós aprendemos a profissão, nós aprendemos línguas, nós aprendemos tanta coisa. Até a gente aprende a andar. Já pensou se você é criancinha, não aprendi a andar, não vou aprender, vou rastejar o resto da minha vida. Não, isso é um absurdo. Tá? Então, essa história, eu não sei, não é desculpa, porque a gente aprende muita coisa, e às vezes não tão importante quanto isso, porque a coisa mais importante, o motivo que Deus nos deixou aqui na Terra, foi para levar o evangelho, foi para cumprir, obedecer o ID, sermos evangelistas. Tá? Isso não é, eu já falei, vou repetir, vou ficar rouco de repetir. Evangelista, ganhador de alma, não é para alguns poucos que têm um dom. Não é dom, é uma ordem. Não é para o pastor fazer, para os diáconos fazerem. Não, é para todo mundo fazer. Todo mundo tem que fazer isso, tá bom? Então, olha comigo para Mateus 16, versículo 15, e nós vamos ver aqui essa questão do ID, que nós vimos, o tema hoje é ID e o evangelista. Então, Mateus 16, versículo 15, para quem não achou, eu vou ler, diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa que eu quero falar isso é o ide a todos. Nós temos que ir a todo mundo. Ide a todos. Não há como você pregar o evangelho para a pessoa errada. Pastor, eu não sei. Eu não sei para quem eu vou. A todos. A toda criatura. Você não tem como pregar o evangelho para a pessoa errada. Tá? Agora é o seguinte, nós podemos ter cuidado para a gente não prosseguir e concluir a apresentação do evangelho sem que a pessoa antes esteja sob convicção. Antes que haja convicção no coração daquela pessoa. Tá? Então, a gente deve iniciar a pregação do evangelho, qualquer pessoa queira ouvir. E outra coisa, se a pessoa não quer ouvir, o problema não é seu. A pessoa não está interessada, o problema não é nosso. Tá? Se a pessoa não quer dar oportunidade, então ela não vai dar oportunidade e você e eu nós não vamos pregar, apresentar o evangelho. Mas se a pessoa dá oportunidade para a gente, que já é bom, tá? Mas quando a oportunidade é dada, temos que lembrar que se a pessoa não quiser prosseguir, sabe, não é para amarrar a pessoa numa cadeira, pegar ela pelo colarinho e falar, agora você me ouva, me ouva, viu? Você me ouva. Não. A pessoa tem que querer. E ela vai querer se ela estiver sob convicção. Uma coisa muito bonita que acontece, e muitas vezes você observa isso quando você evangeliza, é o momento que a pessoa percebe do que você está falando. É o momento que ela percebe, ela está sob convicção, que ela entende que ela está condenada, ela entende que é uma pecadora, ela entende que há um interesse, há uma ligação, há um brilho, eu estou exagerando aqui, mas é como os olhos têm um brilho. A pessoa, ela fica ligada no que você está falando. Tá? Aquilo é muito importante. Você pega o evangelho para alguém que está assim, ó, sim, tá, isso aí, pode ser. Tá bom, tá certo. Se não há uma conexão, agora veja bem, às vezes a pessoa tá meio que assim, eu já tive situações em que eu prego o evangelho,
pessoa diz estar interessada, diz essa convicção, só que eu não percebo muito, ela parece estar meio distraída, não está prestando atenção. Só que ao concluir tudo e fazer umas perguntas, de checar se a pessoa realmente... Dá para crer que a pessoa realmente entendeu no final. Então tem que ter muito cuidado, discernimento, obedecer a liderança do Espírito Santo nessas áreas, entendendo que evangelizar é, acima de tudo, uma atividade espiritual. Tá? Mas enfim, mas se a pessoa está... Uma vez eu não levei essas duas pessoas a Cristo, eu passei uns 20 minutos falando com elas, e eu percebi elas meio distraídas, aí concluiu tal coisa, mas eu percebi que eu não contabilizei, ao meu entender, elas não foram salvas, porque depois que eu fiz umas perguntas para elas não tinham certeza de nada, não sabiam responder nada, eu percebi que ali não foi. Mas sabe de uma coisa? Eu fiz a minha parte. Tá? Então, o importante é a gente ir a todos, claro, mas a gente tem que entender que o primeiro passo é colocar a pessoa, usar textos e argumentos e levar a pessoa a entender que ela está sob convicção, ela está perdida. Costumo dizer o seguinte: antes de salvar alguém, de levar alguém para Cristo, você tem que perder a pessoa. Levar a pessoa a entender que ela está perdida. Tá? Ela não precisa ficar perdida, ela pode ser salva, mas que naquele momento ela se encontra perdida, sem Cristo, sem o Evangelho, e as consequências são terríveis. Tá? Então, a primeira coisa é perdê-las para salvá-las. Então, nós não devemos prosseguir com a apresentação do Evangelho se a pessoa se recusa a entender, admitir, reconhecer que ela é uma pecadora, que ela está perdida. Enquanto ela acha que ela tem justiça própria, não porque eu vou para a igreja, não porque eu não faço mal a ninguém, não porque eu estou tentando, porque eu vou perseverar até o fim, fui batizado. Ou seja, enquanto ela apresenta desculpas e justificativas, então não tem como prosseguir. Mas fora isso, devemos ir para todos, obviamente. A única exceção que eu diria que você deve fazer uma apresentação, ou digo melhor, uma microapresentação, e algumas vezes eu faço isso, é raro, eu vou dizer por quê e como isso acontece. Quando você encontra alguém, como eu encontrei algum tempo atrás, a pessoa diz: eu sou ateu, eu não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, eu não quero conversa. Então eu fiz uma microapresentação do Evangelho. A minha intenção não era levá-lo a Cristo, a minha intenção era jogar uma semente. Era jogar sementes para que Deus, para que o Espírito Santo trabalhasse no coração daquela pessoa. Então, rapidamente, você fala, é algo assim, basicamente algo assim, você fala: olha, Deus lhe ama, você pode não crer nele, mas Deus lhe ama. E Deus sabe que você não vai chegar no céu, porque todos nós somos pecadores. Mas Ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz para pagar o seu pecado, e se você crer nele, você pode ter todos os pecados perdoados e ter um lugar no céu. Pronto, você demora segundos, mais uma vez, você demora segundos, mais uma vez, isso não é a forma que você evangeliza, tá? Não é a forma que você evangelizaria uma pessoa interessada. Mas a pessoa falou que não crê em Deus, falou que não crê na Bíblia, falou que não está sob convicção nenhuma. Então, ele está dizendo: eu não estou interessado. Então, ao invés de falar tenha uma boa tarde e boa sorte, você lança essa semente. A intenção ali não é levar ele a Cristo. É só jogar semente. Aquela semente no coração dele. Melhor ainda, se você puder usar algum versículo bíblico. Tá? Mais uma vez, vamos abrir uma Bíblia, vamos lá. Não, você pode falar. Deus fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Fala: isso aqui é para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é para você. Então, você joga sementes, faz uma micro apresentação do Evangelho, tá? E boa tarde, e obrigado pelo seu tempo, e você sai numa boa, não precisa sair: seu ateu miserável, você vai queimar no inferno. Isso não vai trazer convicção para ele. Tá? Você tem que dê uma microapresentação do Evangelho, tá? Tente incluir pelo menos 1 ou 2 versículos bíblicos, tá? Mas mostre o Evangelho para ele. Rapidamente, assim, alguns segundos talvez, uma forma bem resumida, mas não é como você vai evangelizar alguém, mas é como você vai lançar uma semente para que Deus possa trabalhar no coração dele. Quem sabe futuramente outra pessoa vem bater na porta dele, ou até você mesmo se encontra com ele em outra oportunidade, e ele já está o coração mais amaciado, mais aberto, mais pronto para ouvir. Tá? Então, talvez ele não colha, mas como Paulo falou, uns plantam, outros regam, outros colhem. Então, se você não pode colher hoje, se você não pode regar hoje, pelo menos plante uma semente e deixe que Deus trabalhe no coração daquela pessoa. Melhor do que deixar ela simplesmente com: eu sou ateu, tá, boa tarde, e vai embora. Aí foi totalmente inútil, tá?
Quem sabe ler o panfleto. Tá? Nós temos panfletos que nós mandamos fazer, que contém o Evangelho, explicado direitinho, versículos bíblicos, tudo lá. Quem sabe aquilo dá uma sede nele, ele vai lá e lê. Tá? Alguém é perfeitamente possível ser salvo sozinho, sem ninguém, simplesmente lendo, acompanhando o Evangelho dos nossos panfletos. Tá? Quem sabe você falando aquilo, ele vai. Eu vou dar uma lida no panfleto. E quem sabe ele pode vir a ser salvo dali algum tempo depois. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Ide a todos. Tá? Não tem como ser uma pessoa errada, porque todo mundo precisa do Evangelho. E aquela pessoa que diz não crê em Deus, que não acredita na Bíblia, esse tipo de coisa, você age dessa forma, como eu acabei de escrever. Tá? Jesus Cristo mesmo, você vê, aprendendo com exemplos dele. Tá? Ele foi, nós vimos, ele foi para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Tá? Nicodemos era uma pessoa religiosa, tá? Tinha uma certa posição, tá? Ele era um fariseu, tinha uma certa posição, certo cargo. Ele estava interessado porque ele foi buscar Jesus. Tá? Agora, com receio, ele foi quando ninguém estava perto. Tá? Ele foi na calada da noite, em secreto praticamente. Então, um homem poderoso, religioso, poderoso no meio, na sociedade daquela época, um fariseu tinha uma certa posição, um certo cargo, ele estava receoso, porém, ele foi salvo. Se lê mais adiante, ele está incluso na lista daqueles que foram salvos, que acreditaram e foram salvos. Tá? Nós vimos na semana, a outra semana retrasada, se não me engano, semana passada, não a outra, a mulher samaritana, ela era diferente de Nicodemos, abertamente pecaminosa, ela sabia disso, ao contrário, ela vivia sozinha, isolada da sociedade, que não aceitava naquela época tipo de coisa, como não deveria aceitar hoje, mas acontece, né? Mas ela estava isolada, sozinha, samaritana, era de um grupo diferente da de Cristo, e ela acabou crendo, ela foi salva. E não só foi salva, mas ela foi responsável em levar um monte de gente para vir fazer Cristo. Ela mal recebeu Cristo, ela foi, tinha um monte de gente, e falou, olha, vem aqui, eu vi um cara que ele falou umas coisas, você tem que ouvir, eu tenho que falar. E eles vieram, e muitos ali foram salvos pelo testemunho daquela mulher. Tá? Então, nós temos Nicodemos, temos a mulher samaritana, tem a mulher adúltera em João capítulo 8, que foi pega num ato de adultério. Mais uma vez, ela era pecaminosa, ela estava ali humilhada, caída, prestes a ser executada. Tá? Ela não foi condenada e ela foi salva. Tá? E tudo indica que ela se tornou uma seguidora, que acompanhava Cristo, integrava Cristo nas suas andanças, nas suas peregrinações com a sua igreja itinerante. Nós temos o jovem rico em Mateus 19. Ele era jovem, rico, muito apegado à sua riqueza e nos bens materiais, e ele não foi salvo. Não foi salvo. Estava interessado, ele buscou Cristo, assim como Nicodemos. Ele foi, perguntou, ele falou, mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Mas ele não foi salvo. Ele rejeitou a salvação, tá? Ele retirou-se triste. Temos o exemplo, vou só citar ele, os escribas e fariseus, lá em Mateus 15, em Mateus 23, que também eram famosos, poderosos, importantes. Eles eram fundamentalistas, mas sem fé nenhuma. Tá? Eles não tinham fé, a prática deles era apenas uma prática superficial. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Tá? Eles que provocaram a crucificação de Cristo, instigaram a crucificação de Cristo, mas no final da história muitos creram. Tá? O Novo Testamento ensina isso. Então, se a pessoa vai não aceitar a Cristo, não cabe a gente decidir. Nós temos que ir para o Evangelho a toda criatura, de uma forma clara, de uma forma direta, talvez trazendo confronto, tá? Mas sempre de forma cortês, né, para usar de ignorância, de estupidez, de grosseria, tá? E ir a todos, e deixar a pessoa levar o Evangelho até onde a pessoa nos dê a oportunidade de poder fazer isso, tá bom? Mas nunca vamos decidir quem deve ou não deve ouvir o Evangelho. Deixa que a pessoa decida. Tá? Não seja você ou eu que vai decidir. Não, eu não vou pregar para ele não, porque eu acho que ele não vai estar interessado. Você está julgando. Você não sabe disso. Então nós não devemos fazer isso nunca. Olhem para Atos 20 e versículo 20. Tá? Estamos vendo aqui o id e o evangelista. Nós vemos que devemos ir a todos, né, e as condições disso. Vamos ver agora rapidamente. Devemos ir a todos aonde eles estiverem. Ide a todos aonde eles estiverem. Atos 20 e 20 fala o seguinte. Paulo falando. Como nada que seja
como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas... Eu não consigo pensar numa coisa mais útil do que o Evangelho. Como ser salvo, de ter seus pecados perdoados, de ter o seu lugar no céu garantido pelo sangue de Cristo. Tá? Não tem coisa mais útil do que isso. E Paulo falou que ele fazia isso publicamente, ou seja, em público, e pelas casas, de casa em casa. Então Paulo está aqui mostrando como é que ele operava, qual era o modus operandi dele, que ele pessoalmente fazia, que ele praticava. Tá? O nosso mandamento é ide. Jesus falou vinde, é verdade, mas ele falou vinde para os pecadores irem a ele. Tá? Então, não quer dizer que o nosso ide é cancelado pelo vinde de Jesus. Tá? E não é para o pecador, o vinde, não é para o pecador ir para a igreja ouvir o evangelho. O ide é para o evangelista ir ao pecador, e o vinde é para o pecador ir a Cristo. Tá? Não é para ir para a igreja. Muita gente acha que tem que trazer o povo para a igreja para ser salvo. Eu vou dizer um relato aqui que talvez choque algumas pessoas. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon era um excelente ganhador de almas. E ele ganhava alma no seu dia a dia, pelo que nós sabemos, mas ele ganhava alma de monte mesmo durante os cultos. E o que acontecia é que os membros da sua igreja levavam pessoas, convidavam pessoas para ir para o culto, e lá ele levava eles a Cristo. Não há nada de errado com isso. Mas só tem um problema. Depois que Spurgeon morreu, a igreja dele, por quê? Porque só tinha ele que era evangelista. As pessoas sabiam, estavam acostumadas a levar as pessoas para a igreja e lá na igreja ouvir o evangelho e serem salvos. Tá, mas se Spurgeon não estava mais pregando, e agora? Como é que eles faziam? Pois é, complica a coisa. Então, o vinde é para o pecador e a Cristo. Tá? Mas não quer dizer que é para ele vinde à igreja. Nada de errado alguém não salvo o pecador ir para a igreja. Não, pelo contrário, devemos convidar. Claro, não estou dizendo, não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar é que o vinde é para o pecador. O ide é para o evangelista. Então não é para a gente ficar só convidando pessoas para a igreja. Devemos, claro, não me entenda errado. Mas em termos de evangelista, nós temos que ir. Cabe a gente ir. O mais importante é a gente ir. Tá? Então nós temos que ir. Opa, desculpa aí. A cadeira aqui destravou rapidamente. Então nós temos que ir, tá? E levar o evangelho a toda criatura. Pastor, mas para onde? Para quem? Bom, para quem é fácil, é todo mundo. Mas pastor, aonde? Em todo lugar. Todo mundo, em todo lugar. Isso pode ser nas portas, nas calçadas, nas praças, pode ser em campos. Tá? Eu já levei muita gente em campinho de futebol. Para a bola, né? Não é bem parábola, mas para a bola, e a gente pode levar o evangelho, tá? Em qualquer situação. Parques, campos, hospitais, prisões. Tá? A nossa igreja não tem ainda um ministério de prisões, mas nós temos o nosso missionário, o pastor Guinaldo, que trabalha justamente com isso. É todo um povo, uma nação, uma população encarcerada lá também. Pode levar o evangelho. Então, todo lugar é lugar. Hospital, tá? Já fomos de hospitais também, levar o evangelho. Então, todo lugar é lugar. Não falta lugar. Tá? Não falta lugar, não falta pessoas. O que falta são obreiros. O que falta são evangelistas. Agora, aonde e a quem pregar, isso não falta. Tá? Não falta. Existe uma constante fornecimento eterno, infinito de pessoas e lugares. Tá? Podemos ir para indivíduos, podemos ir para grupos de pessoas. Grupos de 2, 3, 4, 10, enfim. Eu lembro, anos atrás, evangelizando numa escola, de classe em classe, e a diretora veio para mim e falou, olha, está tendo uma reunião entre os pais e mestres, tem um monte de pais ali, quer falar com eles? Eu falei, se eu quero falar com eles. Aí ela me leva, tinha uma espécie de um ginásio, uma sala grande, dentro do lado, e deu até, eu não contei, mas tinha uns 100 pessoas lá dentro, umas 100 pessoas, eu preguei, fiz apelo, teve gente levantando mão, falou que aceitou a Cristo ou não, eu não peguei nome de ninguém, não fiz nada, não tinha como, eu estava sozinho, estava eu, só que mais uma ou duas pessoas, mas eu preguei o evangelho, tá? Para grupos, então pode ser para grupos pequenos, às vezes está na calçada, tem algumas vizinhos sentados, reunidos, amigos, pessoas jogando bola, que a gente para o jogo e eu prego rapidamente. Então, pode ser para grupos.
Em relação a grupos, cuidado, porque às vezes no grupo tem uma outra pessoa que dá uma de religioso, que é uma que sabe mais e que acaba atrapalhando. Então, no início, você que não tem experiência, comece de um em um a dois, no máximo, tá? Mas nós vamos falar mais isso na semana que vem, tá? Sobre o parceiro também, o papel do parceiro é muito importante, né? O papel do parceiro como seu parceiro, como usar o seu parceiro na evangelização e assim por diante. Mas todo lugar é importante. Então, é bom a gente obter prática individualmente para depois a gente começar a trabalhar com grupos maiores, mesmo nas ruas, nas praças, no campus. Tá? O grupo maior não tem que ser numa igreja, uma reunião, tá? Nada disso, tá? De modo algum. Bom, estamos vendo aqui o id evangelista, nós vimos o id e o evangelista, id a todos em todos os lugares. E por último, vamos falar aqui, id, tá? Ou seja, vá, ide com seu testemunho pessoal, muito poderoso, muito importante a gente incluir o nosso testemunho pessoal. Tá? Olhem comigo rapidamente, 1 Timóteo capítulo 1 e 15. 1 Timóteo 1 e versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nessa carta, Paulo não estava querendo levar Timóteo a Cristo, mas ele estava dando um testemunho. Ele falou, eu sou um dos principais pecadores. Paulo tinha cometido pecados terríveis. Não que existam pecados não terríveis, mas Paulo foi culpado de perseguir a igreja, de encarcerar, e até responsável, ele tinha sangue nas mãos. Muitas pessoas que lhe prendiam eram mortas, talvez não pela mão dele necessariamente, mas pelo trabalho, pelo esforço, pelo zelo que ele tinha. Então ele tinha sangue em suas mãos. Tanto que ele fala, eu sou o maior dos pecadores. Paulo sabia a culpa que ele tinha no cartório em relação a isso. Tá? Mas nunca abra mão de usar o seu testemunho pessoal, de relatar para a pessoa o que aconteceu com você. Conte como você cria que alguém ia para o céu antes. Conte. Porque muitas vezes aquilo vai ressoar com a pessoa vai identificar com aquilo. Muita gente acha que é por obras, né? Tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, 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 blá. Pessoalmente, muitas vezes, a pessoa se identifica como alguém que acha que tem que ser fiel, não pode não fazer isso, não fazer aquilo, aquele monte de coisa. Aí eu costumo aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte, olha, eu costumava pensar assim também. Eu achava que dependia de como eu vivesse as coisas que eu fazia, que eu não fazia. Eu também pensava exatamente igual você está dizendo aí. Eu pensava assim. Até alguém fazer e falar para você o que eu vou te falar agora. Pronto, você deu seu testemunho, identificou com a pessoa. Né? Agora, não faça assim, sabe, dá a impressão que, não, eu nunca pensei como você. Vou tentar e mostrar para você. O Espírito Santo não precisou revelar no seu coração, trazer convicção, abrir seu entendimento. Tá? Então, coloca o orgulho de lado e se identifica com a pessoa. Eu nem sempre criei assim, eu nem sempre fui salvo. Eu também achava que eu ia para o céu devido às minhas obras. É uma boa oportunidade. Tá? Mas compartilhe o seu testemunho. Talvez você tenha um testemunho. Eu frequentei a igreja por muito tempo, talvez também igreja evangélica, uma igreja, não interessa o tipo de igreja, eu frequentei por muito tempo, eu achava isso, eu pensava que meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, pensei que também era. Enfim, dê o seu testemunho. Tá? Para a pessoa, como Cristo mudou o seu pensamento, mudou a sua vida. Tá? Eu acho que é muito importante. Paulo usou isso, nós devemos também usar isso, e muitas vezes vai colocar a pessoa numa posição mais aberta ao Evangelho. Tá? A entender que a posição dela foi a mesma que você tinha e que pode mudar. Mas várias vezes Paulo fez isso. Ele se reconheceu, identificou como sendo um pecador. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então Paulo falou, eu persegui a igreja de Deus. Então se alguém que perseguiu a igreja de Deus é salvo, então Deus salva todo mundo, claro. Então é muito importante. Lá em Atos 22, versículo 4, nós lemos assim, Paulo falando, e persegui este caminho até a morte. Paulo falou, eu persegui as pessoas desse caminho até a morte. Tá? Mais uma vez, eu não sei se isso quer dizer que ele pessoalmente matava as pessoas, mas não interessa. Ele estava entregando pessoas no intuito que elas seriam mortas pela fé delas.
Então, ele se identifica como isso. Tá? Prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Tá? Isso lá em Atos 22, versículo 4. Então, sabe, não precisa também entrar em detalhes sórdidos. Eu sei que muitas vezes tem reunião, não no nosso meio, mas tem igreja que tem reunião, e os testemunhos mais poderosos e mais aplaudidos e mais bem-vindos é aquele que fala que eu era um traficante, eu matei meia dúzia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu pintei, bordei, como se aquilo fosse algo de ser orgulho. Não. Eu não sou do tipo que gosta de ficar dando detalhes sórdidos. Tá? Não precisa. Muitas vezes só leva a sensacionalismo. Tá? E uma espécie de, aquele sim, nada. Muito melhor o testemunho de alguém que nunca se meteu com drogas, com crime, com nada disso. Tá? É tão válido e é tão poderoso. Tá? E muitas vezes a pessoa dá mais atenção ao testemunho que a pessoa é do que ela é. Tá? Então, não devemos também estar entrando em detalhes sórdidos. Tá? Mas simplesmente dê o seu testemunho pessoal. Tá? Agora, se você não tem um testemunho da sua salvação, se você não tem um testemunho de como Deus mudou o seu pensar, o seu viver, então acho que está na hora de você se examinar. Porque se você não tem um testemunho de salvação, você não tem um testemunho de o que Cristo fez na sua vida, aí pergunto, Cristo fez alguma coisa na sua vida? E se não fez, o que está acontecendo? Tá? Então todos nós devemos ter testemunhos. Todos nós devemos ter testemunho de salvação, de uma vida mudada, um modo de pensar diferente, que Deus transformou nosso coração, nossa mente. Tá? Então, use essas coisas. Se você não pastor, eu não tenho. Bom, então aí o problema aí é mais complicado do que você imagina. Tá? Mas aí já fica para outra conversa. Então, não se pode ser evangelista sem que haja o ID. Tem que ter o ID, temos que ir, é o mais importante, temos que ir. E não há crentes fiéis e obedientes sem que haja evangelistas. Se você é crente, você deve ser um evangelista. Ou um pastor que ensina. Se você não é um pastor que ensina, que também deve ser um evangelista, então você deve ser um evangelista. Trocando os miúdos, todo mundo deve ser evangelista. De alguma forma. Eu não quero envergonhar ninguém, mas como que pode haver um crente que nunca levou uma alma a Cristo? Isso é incabível. Nós vamos prestar conta disso, gente. Como é que pode ter uma pessoa salva, que conhece o Evangelho, mas nunca levou ninguém a Cristo? Pastor, eu levei uma pessoa, 2, 3, uma vez. Okay, é melhor do que nada. Mas 1, 2 ou 3? Eu não sei quantas pessoas eu levei a Cristo. Pastor, mas quantas pessoas realmente aceitaram Cristo? Eu não sei. Mas foi mais do que você que está dizendo. Eu só levei 3 na vida todinha, eu compartilhei o Evangelho 3 vezes. Pois bem, eu te garanto que tem muito mais gente que eu levei a Cristo. Lembrando, o meu papel não era fazer a pessoa ser salva, o meu papel é levar o Evangelho. Tá? Se a pessoa realmente foi salva, aí vou depender dela. De mim depende levar o Evangelho com clareza. Eu levar com clareza, tá? Com fidelidade, com amor, com paixão. Esse é o meu papel. Se a pessoa quer ouvir, quer aceitar. Tem gente que ouve, entende, mas não quer. Você entendeu o que eu falei? Não, eu entendi. Você não quer receber Cristo? Não, eu não quero receber Cristo. Você sabe que você vai morrer para o inferno. Eu vou morrer para o inferno. Jesus, que a pessoa não quer. Não é que ela não entendeu, não é que ela não ouviu. Ela ouviu, ela entendeu. Eu fui, eu preguei com clareza, com amor, com paixão, tudo. Mas a pessoa entendeu, mas ela não quer. Aí eu posso fazer nada. Tá? Mas nós devemos estar indo. Então, o intuito dessa série é justamente isso, a gente ser obediente e evangelizar, porque todo crente deve ser evangelista. Evangelista não é um cargo para algumas, não, é todo crente. Todo crente. E o papel do pastor, que ensina, pastores e doutores, é justamente ensinar, antes de mais nada e acima de tudo, a evangelizar. Agora, eu posso ensinar a teoria aqui, mas o mais importante, a forma que você vai aprender melhor, mais profundamente, fixar mais no seu coração, é indo. Indo. Tá? Quando você começar a evangelizar, você não precisa ir e já ir falando. Vai com alguém, você pode ser o parceiro silencioso, alguém que só vai junto. Google Password. Eu estou precisando dar um calo aqui nessa.
nesse computador. Você vai e você apenas fica observando, fica ouvindo um evangelista experiente, tá? Observando a interação, observando os versículos, a maneira, a forma. Tá? E com o passar do tempo, quando você se sente pronto, aí você pode começar a falar. Ninguém vai, sabe? Você que nunca foi evangelizar, se eu for sábado, vão colocar. Não, ninguém vai colocar você para fazer nada disso. Se você é colocado com alguém experiente, para você aprender, para você observar, só observar. Tá? E com o tempo você vai vendo que não é uma coisa complicada, tá? Não é uma ciência oculta, nem nada assim, uma coisa que todos devemos fazer. Mas eu encorajo você nunca foi, faça uma vez. Pastor, que sábado é um dia bom. Ok, vai outro dia. Separe um sábado por ano. Pronto. Pastor, uma vez por ano é muito pouco. Eu concordo. Então, uma vez por mês, uma vez por 6 semanas. Mas comece com alguma coisa. Comece. E se você não agenda, não planeja, então não vai acontecer nunca. Tá? Não vai acontecer nunca. E você vai sempre falando, um dia eu vou, e um dia você vai, coisa nenhuma. Tá bom? Então, vamos terminar por aqui. Semana que vem nós teremos outra mensagem acerca de como evangelizar. Eu quero trazer umas dicas mais práticas, não que nós temos falado até agora, tudo foi prático, aplicável, claro, mas umas coisas bem práticas para o dia a dia. E eu espero que a semana depois a gente já possa estar pensando em sair às ruas e falar com as pessoas que são corajosas o bastante para sair. Tá bom? Bom, não se esqueça, amanhã estamos no ar há 56 minutos, sendo que começamos um pouquinho antes, né? Mais ou menos faltando 3 minutos para 7. Mas estamos chegando a 57 minutos dessa live. E não se esqueça, amanhã às 19 horas temos o culto, às 19 horas. Tem que entrar um pouquinho mais cedo, para a gente já até todo mundo, às 19 horas, todo mundo já conectado, tá bom? Eu espero vê-los então. Eu espero que o áudio ficou bom, o vídeo também. Deixe algum recado lá no grupo do WhatsApp. Eu não estou vendo mensagem nenhuma aqui, como disse, então não sei como é que foi este live. De todo modo, a gente se vê amanhã então, às 19 horas. Desejo a todos uma boa noite, desejando as bênçãos de Deus sobre você e sobre o nosso Brasil. Amém e boa noite.